E aí, senhores, bom dia. Eu resolvi gravar um vídeo sobre a minha parte do trabalho, porque esse final de semana eu não estou de plantão no trabalho. Então, os finais de semana que eu não estou de plantão, geralmente eu organizo algumas coisas para fazer, inclusive fora de casa. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer a conferência com vocês. E se eu conseguir, eu entro. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar aqui uma videoaula sobre a minha parte, explicando a minha parte, para que vocês tenham uma noção. E eu vou trabalhar na apresentação. Eu já mandei uma espécie de um rascunho para vocês. Eu vou melhorar ela, mas basicamente vai ser aquilo. Eu vou fazer apenas um slide com a minha apresentação. E eu estou pensando, inclusive, em perguntar para o Manuel se eu posso explicar o código direto no emulador. Mas se eu for fazer isso, daí eu posso apresentar por último para não atrapalhar o lado de vocês, porque se eu fizesse isso, ele poderia de repente querer que vocês também fizessem, e aí poderia ficar complicado para todo mundo. Mas, tipo, eu acho que eu conseguiria fazer a busca binária explicando direto no código, que é o que eu vou tentar fazer aqui. E aí fica como uma espécie de videoaula, de demonstração desse conceito, né, de busca binária. E caso eu não consiga participar da conferência amanhã, fica como um material de consulta, caso vocês queiram dar uma olhada, beleza? Bom, é super tranquilo. O monitor tá dando uma zoada aqui. Beleza. Então é bem tranquilo a configuração da busca binária. Não tem muito segredo não. Tem algumas pegadinhas, mas é bem fácil de entender. Então a gente começa com um org sem H, basicão. E aí o start. Logo em seguida, a gente inicializa algumas variáveis. Então, por exemplo, você pode fazer um shor do SI, SI. Esse shor SI, o que ele faz ele reseta o SI. Então, é uma garantia que você tem de que o SI vai ter valor zero, tá? Para você não correr risco de que exista algum lixo armazenado em SI. Da mesma forma, você faz um move do SX com uma variável len, que eu vou criar ela abaixo. E você faz um move também do BL com 0. O CX vai ser o contador que vai armazenar o tamanho do vetor. E ele tem que ser decrementado ao longo do loop. E o BL é uma coisa interessante, porque é como se a gente estivesse fazendo em C algo assim. Eu declaro uma variável bool, eu dou um nome para ela, por exemplo, sei lá, name, e eu coloco ela como falso. Então basicamente é isso que eu estou fazendo aqui com o move BL0. Eu tô criando uma variável, é como se eu estivesse criando uma variável, e ela vai ter a condição de false. Então é um booleano com condição de false. Porque em algum momento do programa eu vou alterar ela de false para true. E aí eu vou usar essa condição de false e de true durante o programa. Então por isso que serve esse move BL0. Bom, uma vez iniciado as minhas variáveis, eu vou começar a criar as procedures. Então eu vou primeiro criar uma procedure aqui que eu vou chamar ela de encontra, ou de encontrar, tanto faz.
Nessa procedure, eu vou fazer uma comparação entre o meu vetor na posição inicial com o meu target. Esse target é uma variável que eu vou estar criando abaixo e atribuindo um valor a ele. Ele é um número que eu quero encontrar. Então, target TGT é igual ao número que eu quero encontrar. Beleza, então eu faço essa comparação. Eu chamo vetor mais SI, e aí fica uma coisa estranha, porque como se eu estivesse fazendo uma operação aritmética do vetor com SI. Na verdade, isso aqui não é uma soma matemática, é uma concatenação. E quando eu chamo o vetor para o assembly, na verdade ele está considerando uma posição do vetor, que no caso é a primeira posição do vetor. E aí eu estou associando ela com o SI. Então assim, o SI, como eu fiz um shor nele na parte de cima, ele é 0. Então eu estou associando a primeira posição do vetor a 0, que é o que a gente está acostumado, né? O vetor começa sempre do 0. Então por isso que eu uso desse recurso. Eu chamo o vetor e a posição e eu comparo ela com o meu target. Se ele for igual, então jump equal, eu posso fazer aqui uma chamada a uma outra procedure que eu vou chamar ela de enControl. Horrível se eu escrever olhando para o outro lado. enControl. Só que isso aqui vai ser uma outra procedure. E aí, se por acaso ele não for igual, né? Então se ele não entrar na condição de JE, de jump equal, ele vai ser, eu preciso incrementar o meu SI e eu preciso decrementar o meu CX. Veja que o professor no material dele ele não usou dessa forma. Ele fez assim, ele usou um outro comando que é similar a isso aqui. Deixa eu ver se eu recordo aqui como que ele fez. Se você olhar no material do professor está diferente. Ele usa loop. Ele usa o comando loop em enControl, por exemplo. enControl. O loop tem a mesma função de incrementar o CI e decrementar o CX. Só que eu acho mais legal fazer o incrementa e o decremento, porque para mim fica mais baixo nível. Eu acho que o loop ele meio que de uma certa forma, ele é uma espécie de abstração no assembly. Então eu achei mais legal fazer através de incremento e decremento. Porque aí eu vejo realmente o que está acontecendo, né? O meu SI ele vai diminuir e ou melhor, o meu SI vai aumentar e o meu CX vai diminuir à medida que eu vou passando por esse loop. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou ter que verificar, porque se o meu CX está sendo decrementado, se ele chegar a 0, eu preciso tomar alguma atitude. Então, eu vou fazer um JNZ, que é um jump if not zero, de volta para encontra.
eu vou fazer um loop aqui. Então ele vai comparar o vetor mais posição com o target. Se encontrou, ele vai pular para encontrou. Encontrou vai ser encontrou vai ser aqui uma outra procedure. Se não for igual, se ele não cair nessa condição aqui, ele vai vir para o incremento do SI, o decremento do CX, e ele vai validar. Se o CX for diferente de zero, ele volta lá para cima, ou seja, ele procura novamente no vetor para ver se ele encontra o meu target. Agora, se o CX for igual a zero, eu vou fazer um jump para resultado. E resultado, obviamente, seria uma outra procedure. Em encontrou, a única coisa que eu preciso fazer é um move BL1. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu estou alterando a lógica do BL. Então, inicialmente eu declarei BL como zero, ou seja, falso. E agora eu estou dizendo que BL vale 1, ou seja, verdadeiro. E aí, em resultado, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer uma comparação do BL com 1. Se o BL for 1, ou seja, jump equal, eu vou criar aqui uma outra procedure, eu vou chamar ela de imprime S. Se ele for diferente, eu faço um jump para imprime N. Então, só isso que eu preciso. Voltando aqui na sequência do programa, eu inicializo minhas variáveis, eu faço um shoring SI, eu coloco o tamanho dentro de CX, para me saber qual o tamanho do vetor, e eu zero a minha variável, o meu contador, o meu registrador BL. Porque eu parto do princípio que ele é uma condição falsa. Eu crio uma procedure chamada encontro, eu vou colocar ela em maiúsculo também, que eu estou colocando tudo em maiúsculo aqui. Eu crio uma procedure encontra, eu faço uma comparação do vetor e posição com o meu target. Se eles forem igual, eu vou para encontrou. Em encontrou, a única coisa que eu faço eu mudo a lógica do BL, o BL agora vale 1. Se ele não encontrou, eu incremento o meu SI, eu decremento o meu CX, e se o decremento do CX não resultou em zero, jump if not zero, ele vai para encontra, ou seja, ele volta para o começo do loop. E vai fazendo isso aqui, vai varrendo o vetor. Se por acaso o decremento aqui de CX resultar em zero, ele pula direto para resultado. Aqui tem um ponto importante, porque se o CX decrementar até zero e ele cair nessa condição aqui, de jump resultado, ele pula por cima de encontrou e ele vem direto para resultado, certo? Porque eu estou chamando a procedure aqui. E ele vem para cá com o BL igual a zero, porque eu não passei pelo encontrou, eu não associei o valor 1 a BL. Então, quando ele sai do encontra
e faz um jump para resultado, porque o CX chegou a 0, significa que ele não encontrou nenhum valor, ele vem para cá com o BL igual a 0. Quando eu faço o compare aqui BL com 1, nesse caso vai dar falso, porque o meu BL agora é 1. E se der falso, obviamente não vai ser JE, certo? Eu estou comparando BL com 1, porém o BL é 0, ainda é 0. E aí ele não vai cair no JE, ele não vai imprimir S, ele vai vir para o jump e vai imprimir N. Então essa é a lógica de todo o programa, na verdade. Essa é a lógica principal de todo o programa. Depois daqui é bem simples, porque eu só preciso criar uma procedure chamada imprime S. Ela é uma procedure bem simplesinha, né? Eu vou fazer um move para o BL do valor S. Eu vou chamar o H02H, que é de impressão, né? Move, na verdade, né? Move H02H, e eu vou chamar uma interrupção com 21H. É só isso que é uma função de impressão de um caractere simples. E aí depois eu faço uma outra que vai ser imprime N, e a mesma coisa. Eu vou fazer aqui um move para o BL de um caractere N. Eu vou fazer um move para o H do 02H, que é impressão, e eu vou chamar uma interrupção aqui. E aqui no imprime S eu faço um jump para uma função fim, e eu vou criar a função fim aqui logo abaixo. Então, fim. E, enfim, eu faço um move do AH para o 4C00H. Eu também chamo uma interrupção 21H aqui. E, na parte mais de baixo do programa, eu vou declarar minhas variáveis. Vejam que aqui no imprime N eu não coloquei jump fim, tá? E aqui no imprime S eu coloco jump fim. Isso aqui é interessante de observar, e tem uma razão para isso. Eu já vou explicar para vocês. Eu só vou criar aqui agora as minhas variáveis. Então eu vou criar uma variável chamada vetor, porque eu usei a palavra vetor lá em cima. Ele é um dB, e eu vou colocar dentro dele de 1 até 6, sem grande complicação. Depois eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar ela de len, equal 6, né, que é o tamanho do meu vetor. E eu vou criar uma variável tgt, que eu usei ela acima, que vai ser igual equal a um número qualquer. Eu vou colocar, por exemplo, por hora o número 1, que está dentro do meu vetor. Ou seja, se eu rodar esse programa, ele tem que retornar com um S. Se ele retornar N, está errado. Tá? Então eu vou explicar aqui também a questão do jump fin embaixo de imprime S, e não tem jump fin aqui. Bom, o assembly, ele essencialmente, eu posso colocar aqui um end start. O assembly, essencialmente, ele executa as operações dele sequencialmente, a menos que você usa o jump. Aí você faz ele mudar a sequência lógica dele. Então, aqui no imprime S, eu preciso colocar jump fin, porque se eu não colocar jump fin, ele vai imprimir S e depois ele vem e imprime N. Tá? Então eu coloco um jump fin porque ele imprime S e sai do programa. No imprime N eu não preciso colocar jump fin porque a próxima instrução já é
o fim. Então ele vai imprimir N e vai vir para o fim. Então assim, eu estou usando essencialmente da característica sequencial do compilador do assembly. E eu não preciso colocar jump fim aqui, porque ficaria redundante. Ele já vai vir para o fim. Então assim, eu estou usando menos código, né, possível. Então, não sei se vai ter algum erro, mas espero que não. Eu vou rodar esse programa aqui. Eu acho que... peraí, ele achou um erro aqui. Eu acho que o meu erro vai aparecer... Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Imprime N. Ah, tá. Faltou 2 pontos aqui. Agora ele reclamou de jump fim. Jump fim. Escrevi errado também. Tudo que eu estou fazendo realmente aqui na unha, tá? Não estou enganando ninguém, não. Então ele está dando erros aqui. Agora ele está reclamando de H040H. Ah, tá. Porque aqui na verdade não é H. Aqui é o AX. AX. Beleza, ele rodou agora. Só que ele não trouxe nada. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui qual que é o problema. Tá aqui o reset no SI. Len tá aqui. Meu vetor tem tamanho 6, eu estou procurando pelo 1. No meu encontra, eu faço um compare entre o vetor SI e o meu TGT. JE encontrou, e aí eu mudo BL para 1. Inc SI, incremento SI, decremento CX, jump not equal para encontra, ou jump para resultado logo abaixo. Se encontrou, eu mudo BL para 1. Aqui eu comparo BL é 1, eu pulo para imprime S. Se ele não for 1, se ele continuar como 0, eu pulo para imprime N. No imprime S, eu jogo S para dentro de BL. Eu movo 02H para impressão e eu chamo fim. Deixa eu ver o que ele está dando de erro aqui. Já sei o que é. Na verdade não existe BL. É DL. DL, move DL, não BL. BL eu uso, é o registrador que eu uso para criar minha condição de falso e verdadeiro. Vamos ver se agora ele roda. Na hora que ele rodar eu trago a telinha para cá. Ainda não, ainda tem algum erro. DL, tá, eu tenho que mudar aqui também. DL. Beleza. Só que ele imprimiu, mas ele imprimiu errado.
Deixa eu colocar aqui um número qualquer, tipo 9. Ele está imprimindo sempre N. Ele está indo sempre com o meu N porque ele não está encontrando o meu jump S, não está funcionando. Não, aqui não é DL, eu corrigi errado. Aqui é BL, na verdade é DL nos dois abaixo. Eu corrigi errado. Então, eu coloquei aqui o valor 9, ele deu N. Então aqui, ó, tá certo, N. Como tem dois monitores, então ele executa o programa num outro monitor. E agora eu vou colocar um valor que existe. Vou colocar o valor 1 e ele tem que retornar S. Então ele rodou aqui, lá S. Então beleza, agora o programa está funcionando. Então 1 ele rodou S, vou testar com mais um valor aqui. Vou testar com o valor 6. Existe. E aí eu vou testar com mais um valor, que é o valor 7. 7. Ele retornou N, porque não existe. Então está funcionando o meu programa. E eu vou só fazer uma recapitulada aqui, para o vídeo também não ficar muito grande. Beleza, então a gente chama aqui o org 100, isso é padrão de qualquer programa do Assembly. Eu faço um start aqui, que não é mandatório, mas a gente faz para ficar mais organizado. Eu faço um reset no SI, no registrador SI, com um short. Eu movo o tamanho do vetor para uma variável chamada CX, porque depois eu vou decrementar ela para monitorar a hora que acabou o vetor. E eu vou criar uma condição falsa aqui, associando BL ao valor 0. Então eu só estou criando uma condição falsa. Eu crio uma procedure aqui chamada encontra. Dentro de encontra eu faço um compare do meu vetor e posição com o target. Se os dois forem iguais, ele vai fazer um jump em control. E dentro de em control, a única coisa que eu faço é eu mudo essa condição aqui, que eu criei inicialmente como falsa, para verdadeira. Se ele não encontrou no primeiro loop, na primeira iteração, eu incremento o SI, eu decremento o CX e eu verifico. Se ao decrementar o CX eu não cheguei a 0, eu vou fazer um jump if not 0 para encontra. E encontra é ele próprio. Ou seja, então se CX decrementa, mas não chega a 0, eu volto lá para cima. Decrementa novamente. Eu valido. CX é diferente de 0, né? Se ele não for diferente de 0 mais, se ele chegar ao valor 0, eu faço um jump resultado. E aqui tem uma coisa importante que é, quando eu faço o jump resultado, porque o CX chegou a 0, eu pulo o encontrou, eu venho direto para resultado. E eu venho para resultado com o meu BL igual a 0. Como eu não passei por encontrou, eu não mudei a condição do BL. Logo, o meu BL chega aqui embaixo com 0. E aí a sacada é, eu comparo o BL com 1. Comparando o BL com 1, eu tenho uma condição. Se for de fato 1, ou seja, se ele passou pelo encontrou, ele é 1. Se ele não passou pelo encontrou, ele é 0.
Se ele passou pelo encontrou e é 1, eu faço um jump equal para imprimir S. Eu vou imprimir o S. Se ele não passou pelo encontrou, ele vai cair aqui. Jump imprime N, porque quando eu fizer a validação aqui, vai ser diferente. BL não vai ser 1. Então a comparação aqui vai dar falso. E aí ele vai imprimir N. A procedura de impressão é muito simples. Você move o caractere para dentro de DL. Você chama o AH com 02H. Você chama a interrupção com 21H. E aqui tem, em imprime S, tem o fim, porque se você não coloca o fim aqui, ele vai executar o imprime N. E aí vai escrever na tela SN. Então eu coloco o jump fim aqui para ele saltar por cima de imprime N e vir para o fim e encerrar o programa. E imprime N eu não preciso colocar jump fim porque naturalmente ele vai vir para o fim, é uma sequência. E não tem nenhum jump aqui, não tem nada, ele executa a próxima instrução. E aqui embaixo é a declaração de valores. Então é isso, essa é a explicação desse algoritmo em assembly de busca binária e é isso, não tem segredo nenhum, tá? Eu vou deixar eu vou mandar o link para vocês do YouTube e aí se vocês quiserem entender como funciona a busca binária sob a minha ótica, vocês dão uma olhada. Se eu não conseguir entrar com vocês na conferência, pelo menos vocês têm essa referência, mas se eu conseguir, eu entro sim. E o meu slide, eu vou fazer ele, como eu disse, um único slide, beleza? Fica assim então, pessoal. Bom final de semana para vocês. A gente se fala.